Comigo aqui no estúdio, vereador Laércio Santos, do União Brasil. Boa noite. Boa noite, Pedro. Satisfação, mais um momento, estar aqui com você e todo o seu público. Muito mais do que ser do União Brasil, o vereador Laércio Santos integra a oposição na Câmara Municipal. A oposição que tenta revogar a taxa do lixo, mas a base aliada não deixou, né, vereador? Eu achei um absurdo, né, Pedro, porque cheguei para a sessão ontem, tinha alguns vereadores, em um certo momento tinha mais de 22, 25 vereadores, seguiu o início dos trabalhos por volta de uma hora e meia aproximadamente. A partir desse momento, um dos colegas vereadores da base do governo, o colega Tiago Surfista, pediu verificação de quórum para que nós não avançássemos nos itens relevantes, principalmente o projeto que está lá do vereador Edmilson, relativamente a uma proposta de revogação da taxa do lixo. Não só esse, como também existe um requerimento da minha parte, Sim, que propõe a instalação de uma comissão de estudo para analisar exatamente a questão do custo, a arrecadação, o formato que foi instituído, a questão correlata ao aterro sanitário e tudo mais. A base do governo, eu não consigo entender, eles têm oportunidade de passar o nome a limpo, vamos assim dizer, do erro que aconteceu lá atrás, e eu falo isso não é atribuindo erro a eles, mas alguns já se manifestaram na tribuna, dizendo que votaram equivocadamente, não tinham as informações apropriadas de momento. Eles poderiam, nesse momento, aprovar essa deliberação, que é tradição na Câmara, você sabe disso, né, Pedro? sim. O projeto, quando é protocolado na Câmara Municipal, seja da oposição, situação do governo, é sempre tradição aceitar o protocolo e encaminhar para as comissões. Eu não estou entendendo essa celeuma do governo. As pessoas estão indo lá para prestigiar esta votação, elas estão sendo, assim, desprezadas por parte do governo, por parte dos colegas vereadores que saíram do plenário, e fica muito feio principalmente para quem apoia os projetos do governo nessa situação que eu acho que poderia sim ser deliberado e deixar a questão seguir. Agora não, nós já estamos perdendo a semana passada, passa por esta semana e somente a semana que vem. Mas esse esvaziamento ontem, vereador Santos, não me pareceu a vontade do prefeito Guti, não, porque na segunda-feira ele reuniu a base aliada e falou que queria que matasse o projeto já na deliberação. Me parece que os vereadores da base ficaram desconfortáveis entre o prefeito e a opinião pública e resolveram esvaziar a sessão ontem. Mas vai ficar pior, né, Pedro? Porque a coisa está se acentuando, nós estamos pressionando uma posição do governo a respeito desse tema, não dá para a questão ficar acomodada da forma que foi gerado esses últimos boletos. Eu acho que o governo precisa dar uma definição. Eu tenho que, para mim, que se essa definição não vier do governo e não vier do legislativo, Pedro, eu não tenho a menor dúvida que o judiciário vai dar uma posição efetiva sobre o tema. Nós temos aí, nesse momento, 3 ações diretas de inconstitucionalidade promovida, inclusive pelo sindicato que você fez referência. Metalúrgico. Mas ela só faz efeito para a categoria sindical, né? Ah, não é geral? Não. O sindicato ele não tem legitimidade geral. Ah. Existe uma promovida pelo PDT e existe uma promovida pelo União Brasil, meu partido. Então, alguma dessas vão ter definição. Infelizmente, nós não temos nenhuma promovida pela OAB, que a gente entristece muito, a OAB que deveria tomar a preponderância desse tipo de questionamento na cidade. Infelizmente, como você muito bem fala, acaba fazendo cara de paisagem. Cara de paisagem. Agora, a vereadora Janete Pietá, sua colega da oposição, entrou hoje com uma denúncia no MP, dizendo que a taxa do lixo é bitributação, porque já está contemplada essa coleta de lixo no IPTU. Aí é uma outra questão que tem que ser aprofundada, né, Pedro? As ações diretas de inconstitucionalidade, ela trata lá da questão da base de cálculo, principalmente, esse é o ponto principal, a base de cálculo. Você está utilizando os valores da taxa de água e esgoto para delimitar o valor da taxa de lixo. A cidade de Mauá teve situação semelhante à de Guarulhos. No mês de novembro do ano passado, foi julgado esta ação daquela cidade exatamente no mesmo formato da cidade de Guarulhos.
Então, tem para mim que da forma que foi criada essa taxa, vinculando a questão da água, não tem, como diz a Constituição Federal, como diz as leis maiores, uma certa proporcionalidade com o serviço. Então, eu tenho para mim que este é um grande problema que deverá ser acolhido pelo Judiciário. Aí vão surgir outras questões depois, se vier ser superada essa situação, que eu não acredito, aí vai surgir outras questões com relação à bitributação, o formato de cálculo. Aí são outros argumentos que acredito eu que serão discutidos no âmbito individual de cada interessado, né, Pedro? Aliás, vem ao encontro da sua argumentação, a Sabesp se recusou a lançar essa taxa na conta de água. Por quê? Exatamente. Muito que certo. Fez bem, hein? Fez bem. Fez bem. Fez bem. O Guti não gostou, não, hein? Fez bem, de forma acertada. Agora você veja, será que o município teria que cobrar isso mensalmente, Pedro? Tem alguns boletos que são R$ 9,90. R$ 9,90. Qual é o custo bancário desse boleto? Né? Qual é o custo de expedição desse boleto? Né? Existem atividades econômicas nesse país, quando o valor é muito pequeno, a depender da situação, cobra por trimestre, Sim. Entendeu? E não uma forma de todo mês ter que fazer o lançamento. Conta de gás, conta de Exato. luz. Agora, segundo informação, eu não parei para verificar isso aí, diz que foram encaminhados os primeiros boletos e os próximos terão que ser emitidos pela internet. Eu não sei se procede Sério? isso. É informação de algumas pessoas. Eu não certifiquei isso. Se for verdade isso, Pedro, é um outro absurdo, porque boa parte da população, eles têm acesso à internet, mas não no formato de imprimir o boleto e tudo mais. Eu acho que é um outro absurdo que a gente espera que o governo reveja. Enfim, Pedro, a sessão da Câmara Municipal não ocorreu, poderia ter enfrentado essa deliberação, encaminhar o projeto para as comissões, sequenciar com o pedido de estudo que nós estamos querendo fazer e que, segundo informação, eu já falei na tribuna, a base do governo, junto com o governo, estão trabalhando para não permitir que essa comissão de estudo que nós estamos querendo desenvolver vá à frente. Ontem esse trabalho não avançou, de todo modo, eu tenho que falar aqui de público, Pedro, o presidente ele conduziu muito bem os trabalhos da Câmara Municipal, abriu a sessão, é desta forma que tem que ser um presidente da Câmara Municipal e não como foi nos últimos anos, que os presidentes que passaram de forma recente pelo Legislativo, por qualquer motivo, às vezes até o cachorro mijava no poste, o presidente da Câmara encerrava a sessão. Acabou o golpe de vista. Exatamente. Então, o Solturo e o Jesus usaram e abusaram. Visualmente não há quórum, e havia quórum. E o martelo tocou ontem a sessão, até que o vereador Tiago Surfista pediu a verificação nominal. O martelo ainda fez a gentileza de não dar a verificação nominal, né? Ele fez a gentileza aos vereadores. Aí. Exato. Então, acho que foi bem isso. A gente precisa reconhecer o esforço que foi do presidente para conduzir os trabalhos, mas a partir de um dado momento, só tinha 16 vereadores em plenário e a requerimento do colega Tiago Surfista, ele teve que encerrar os trabalhos. O Tiago Surfista foi escolhido a dedo também, né? Porque ele é o único da base que não votou a favor da taxa do lixo, né? Ele era secretário, né? Era secretário, não votou tanto na taxa do lixo como na taxa do aeroporto. Mas agora vai se queimar porque está na Câmara. Está na fogueira. É verdade, é verdade. Ô, vereador, vamos responder o João Dario Oliveira. Se o senhor realmente existe a possibilidade de transferir a cobrança da taxa do lixo para as empresas aéreas. O prefeito Guti insiste com esse assunto. Não tem a mínima possibilidade, eu falo de forma tranquila como advogado, não tem a mínima possibilidade, não consigo ver o encaixe do ponto de vista na nossa lei maior, que é a Constituição, você criar uma taxa para um setor e transferir aquela taxa para um outro segmento. Seria a mesma coisa de eu pagar uma taxa para fazer um passaporte e esse recurso, o meu passaporte não ser emitido e esse recurso ser transferido para resolver um problema com a Receita Federal. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu tenho para mim que, em um momento qualquer desse, as companhias aéreas, a associação que os representa, vão entrar com ação no Tribunal de Justiça e essa lei vai ser derrogada. Sabe por quê, Pedro?
Guarulhos não pode querer achar que está acima das leis, acima dos tratados internacionais. Imagina se essa lei da taxa aeroportuária vinga em Guarulhos. Isso vai ter que haver em São Paulo, em Campinas, no Rio, em Fortaleza, enfim, todas as cidades brasileiras, porque todas as cidades brasileiras, elas sofrem, de certa forma, com o desconforto das aeronaves. Então, não é um privilégio ou uma dádiva somente de Guarulhos, é de todo o Brasil. Então, o prefeito dizer que está transferindo o custo deste serviço para a arrecadação aeroportuária não procede. Na lei que foi aprovada na Câmara Municipal não foi feita nenhuma ressalva. Eu até sugeri que fizesse a ressalva revogando expressamente a lei de taxa do lixo. Nenhum dos vereadores que representam a base de governo, o próprio líder do governo, o vice-líder, não concordaram. Então, essa fala do prefeito e de alguns assessores do mesmo dizendo que será transferida, fez até uma mídia, na imprensa tudo falando, isso é uma mentira, não procede e não está escrito em nenhum lugar. É mais um factoide do governo municipal. Para usar o termo da moda, é mais uma narrativa, porque é uma mentira que parece Goebbels, né? Insiste numa mentira para ver se vira verdade, né? Exato. É o que estão fazendo aqui. Aliás, hoje, uma pessoa esclarecida me procurou, vereador. Afinal, essa lei é federal ou municipal? Eu falei, municipal, gente. Municipal. Ah, o pessoal do bairro está confuso. É lógico, meteram no boleto aqui, ó, lei federal. Está aqui, ó. Ah, lei federal. Que lei federal, caramba, não é? Na lei verdade, municipal. ô Pedro, eu diria para você que nesse momento que nós estamos chegando a 1 ano e meio dessa segunda legislatura, tudo que o prefeito falar hoje em dia não se confia mais. Então, o prefeito, a meu ver, ele levou a pecha, além de Guti taxa, de ser um mentiroso. O prefeito ele é mentiroso por conta da Proguaru, mentiroso por conta desta questão da taxa do lixo. Ele quis me encurralar e colocar eu na parede, me interpelando, fez uma petição lá pelo advogado dele de umas 5, 10 páginas, querendo direito de resposta, dentro da minha rede social, argumentando que eu estava falando mentira quando eu sustentava na minha rede social que Guarulhos tem aterro sanitário, que Guarulhos tem dinheiro próprio para a coleta do lixo. A narrativa dele caiu por terra quando no dia seguinte o prefeito de São Paulo disse que não criaria essa taxa. Ele me interpelou, logicamente que eu não iria me ceder aos caprichos do colega advogado dele, eu não permiti nem aceitei esse pretenso direito de resposta na minha rede social, acho que nem tem cabimento isso, e fiquei aguardando a demanda, a ação judicial que até agora não chegou. Interpelou extrajudicialmente? Extrajudicialmente, querendo depois promover uma ação, coisa que não tem cabimento. Então, o prefeito, ele mentiu lá atrás em outras circunstâncias, a questão da Proguaru, e agora, nesta situação, e você está muito... Isso daí também é uma mentira, quando ele coloca essa letra bem grande, para induzir a pessoa simples, a pessoa leiga a erro, quando, na verdade, a lei federal, ela não fala que a taxa é obrigatória. Ela fala da criação dessa taxa e ela remete a uma situação que, se as cidades comprovarem que tem recurso próprio, estaria desobrigado, né, Pedro? Exatamente. Então, não vamos enganar a população, como também, agora, concluindo, na situação da taxa do aeroporto, mais uma vez eles mentem dizendo que vai transferir uma taxa de um local para o outro, isso não é possível. Então, esse governo, ele se consolida como um grande governo mentiroso. Muito bem, 18 horas e 32 minutos, e já tivemos vereadores da base que falaram publicamente que iriam votar pela revogação da taxa do lixo. Ontem o prefeito Martelo também se comprometeu a assinar o projeto do vereador Edmilson Souza. Sim. Já tivemos Danilo Gomes, Luiz Lassede, Rafael Acosta, Sérgio Magno. Então, deixa eu ver o meu amigo Marcelo Lousada, é o suplente, não é, vereador? Exato. De acordo com a Convenção de Chicago, não pode ser cobrado das companhias aéreas, mas que as companhias aéreas nacionais, sim, também da concessionária Gru Airport. Exato. Então, não da companhia, tem que cobrar da Gru Airport. A Gru Airport não vai pagar nunca. Ele está dizendo que existe um tratado de 1944, que o Brasil é signatário, e as companhias aéreas que voam para o Brasil, os voos internacionais, em nenhuma hipótese poderá cobrar a taxa se vingar essa lei das companhias, somente dos voos internos, voos nacionais.
Estão perguntando do PDV, vereador Santos. Eu soube que houve alguns casos já foram deferidos, não é isso? A pergunta do José Santos. Eu não estou acompanhando mais de perto essa situação. Eu sei que o governo fez um escalonamento de atendimento desses PDV, a princípio pelos aposentados, né, Pedro? Tá certo. Pedro, você pagou a taxa do lixo? Paguei. Eu tenho uma fobia de ficar com dívida, então era uma taxa, um valor, graças a Deus eu posso pagar, de R$ 150 aqui. Quanto que eu paguei nele? R$ 159,36. Pedro, eu tenho falado para as pessoas o seguinte, não existe essa história de que você não vai pagar a dívida dessa taxa e que no dia seguinte, no mês seguinte, isso já vai para a dívida ativa. Sim. Não é assim que funciona. Tem umas pessoas aí muitas preocupadas com esta fala, até com alguns argumentos do governo. A questão é o seguinte, você pode deixar de pagar essa dívida, pelo menos para ver o que vai acontecer, se vai ser revogado, se alguma decisão judicial virá até dezembro. Se até dezembro isso não acontecer, aí você poderá, aliás, recomenda-se que você pague para não deixar o seu nome para dívida ativa e para execução fiscal ou algo que o valha. Ou então você vai pagando mensalmente, como algumas pessoas estão fazendo. O que não se recomenda é pagar à vista. É esta colocação, aí dependerá da vontade de cada um. Admito o meu erro, eu fui precipitado e paguei. É. Fui precipitado e paguei, mas cada um, vamos lá. Com certeza. Cadê a duplicação da Estrada Nazaré, Daniel Botti? Essa Estrada Nazaré é mais uma avenida municipal, né, na região do Fortaleza, São João. Precisava de mais investimento da prefeitura, realmente. Realmente. Bom, próxima sessão na segunda-feira, né, vereador? Pedro, a próxima sessão na segunda-feira, voltaremos à discussão deste tema, que é a questão da taxa do lixo e outros requerimentos. Eu acredito que já deverá ter na segunda-feira mais de 100 itens na pauta do grande expediente. Então, esta situação não pode se avolumar e seguir do jeito que está. A base do governo e o próprio governo não pode obstruir continuamente o trabalho da Câmara Municipal, porque está atrapalhando o nosso trabalho enquanto vereador na fiscalização, cobrança de informações de outras questões do dia a dia do Executivo. Tem alguém que escreveu aí que não chegou na rua dele a taxa do lixo, mas se você tiver hidrômetro, tem que chegar, senão a prefeitura diz para você procurar no site da prefeitura. Exatamente. Não é isso? Exato. Agora, uma dúvida minha, esse boleto vencido, se a pessoa quiser pagar, consegue pagar com esse boleto ou tem que tirar uma nova via? Precisa tirar a segunda via até o dia de amanhã, né, que é o vencimento prorrogado, né, Pedro? É uma pergunta para o senhor que é advogado, doutor Sano. O inquilino paga ou o proprietário? Essa questão já surgiu por algumas pessoas. Na verdade, o inquilino ele está na posse do imóvel, ele está ocupando, ele está utilizando o imóvel. Então, ele é o responsável por todos os encargos, desde a energia elétrica, água e esgoto e também a taxa do lixo. Até porque é muito ligada à água, né? Isso. É do inquilino. Exatamente. Se ele estiver usando o imóvel, né? Perfeito. Apesar que se o inquilino não pagar, a dívida vai ficar para quem? Para o imóvel. Para o imóvel. Então, o proprietário ele deve sempre fiscalizar os atos do inquilino se eles estão pagando não só a taxa de lixo, como o IPTU, água, esgoto e por aí vai. Boa noite. Se cobrarem a taxa dos voos domésticos em Guarulhos, migrarão para Congonhas e Viracopos. Marcelo Clemente. Sim, eu já falei isso aqui. O aeroporto lá no Rio de Janeiro, o Galeão, está abandonado porque aumentou lá a concessionária algumas taxas das companhias e as companhias estão utilizando o Santos Dumont. Então, tal situação pode acontecer em Guarulhos se essas taxas vingarem nos voos domésticos. E cá entre nós, o aeroporto do Galeão no Rio é longe, né? Demais. Longe. Você Demais. pega um táxi, é mais caro que a passagem aérea. Sim. O pessoal prefere descer ali no Santos Dumont, que você já desceu no meio do Rio de Janeiro. Como é Congonhas também, você já desceu no meio de São Paulo, né? Já está dentro da cidade. É que Guarulhos não é tão longe da capital, por incrível que pareça, né? Isso. Antigamente o pessoal achava o fim do mundo, hoje não é não. Não, está do Aeroportos lado, né? bem mais distantes, viu? Guarulhos, na verdade, é um grande bairro da capital, vamos assim dizer, Verdade. tal qual São Miguel, né? Verdade. Muito bem. Obrigado, vereador Laércio Santos, pela participação. Pedro, eu agradeço a oportunidade, estamos aí sempre que convidados para tratar dos assuntos da cidade. Agora, eu não entendo o seguinte, será que a base aliada vai tentar enrolar até o recesso em julho? Eu não sei, Pedro, eu queria entender qual o propósito de não ter enfrentado este assunto ontem. O não enfrentamento do assunto
só está gerando mais desgaste para a base. E alguns colegas da base ficam bravos com a gente, ficam bravos comigo, com alguns outros colegas vereadores, face a nossa manifestação, o nosso posicionamento claro e objetivo nas redes sociais. Entendeu? Então eles têm que entender que ser base existe o bônus, existe o ônus. Ser oposição da mesma forma. Então nós temos que trabalhar de forma transparente em todos os sentidos. Eu acho que nós deveríamos deliberar esse projeto quanto antes. Eu vou até sugerir na próxima sessão, se for o caso, Pedro, que o presidente marque, inclusive, uma sessão extraordinária. Se o assunto começar a tumultuar muito, marcar uma sessão extraordinária, porque está começando a atrapalhar os demais pontos relevantes também do Legislativo. O presidente Martelo cogitou ontem a possibilidade, nem que seja no recesso, ele falou, pode convocar extraordinária para votar a taxa do lixo. Eu diria que se ele fizer isso, ele vai estar demonstrando que está 100% a favor da população, que eu acredito que sempre esteve. Por isso que pediu o desligamento de todas as contas de consumo em meu nome. Não adianta, Tereza Barbosa, porque eles estão emitindo pelos últimos 12 meses, não é isso? Exato, exatamente. Os últimos 12 meses. Só se você tiver com um imóvel fechado há 1 ano. E olha lá. Não adianta. É impressionante. E aí, aquela velha questão, vereador, pegaram o pior período da pandemia, que as pessoas ficaram em casa, gastaram mais água, né? E vem um consumo maior. E aí vem uma taxa do lixo maior também. É tudo estranho, né, Pedro? E você vê, eu até fiz já um requerimento, que vai estar na próxima sessão. Por que houve um aditamento no contrato de coleta de lixo? Pedro, foi assinado em abril. Foi assinado em abril agora, depois de todas aquelas brigas lá, entra empresa e sai empresa, emergencial. Nós estamos agora no mês, caminhando para o mês 7, foi assinado há 4 meses atrás, agora fizeram um aditamento com essa polêmica toda da questão da arrecadação, da taxa do lixo, se é legal, se é ilegal. Eu acho que esse governo, ele não trabalha com a devida seriedade, Pedro, com a devida serenidade. Posso dar um chute? Sim. Eu acho que inventaram aquela coleta seletiva, uma vez por semana, não é isso? Aquilo é pago. Eu sei que é pago. Aquilo é pago. Mas eu acho que foi um adendo ao contrato. Não, já está no contrato. Já está, eu vou te mandar, eu tenho cópia. Então Aquilo já está no contrato. Se for com base naquele fundamento, eu vou impugnar no judiciário, porque não tem cabimento. Doutor Laércio, a dívida do inquilino e não transfere mais para o imóvel se não for pago. Transfere sim, Marcelo. Deixa uma dívida. Transfere sim. Deixa uma dívida de energia, de águas para ver se no imóvel. O imóvel fica na lista negativa. Fica vinculado. Eu diria que o proprietário ele é corresponsável com o seu inquilino perante as concessionárias. Exatamente. Não adianta não pôr no CPF do inquilino, não adianta. A dívida fica no imóvel, aí eles não fazem nova ligação de água e nem nova ligação de luz. Exato, não é exato. Isso? O problema fica lá para frente. Guti foi maquiavélico sem querer ofender Nicolau Maquiavel. Marcelo Clemente espirituoso. Tinha uma pergunta anterior sobre moradores de rua para o vereador. Eu queria a sua opinião sobre os moradores de rua. Dá para pôr aí, produção? Só um segundo, né? Velocidade do pensamento não dá. Vamos lá, vereador Laércio Santos, qual a sua opinião sobre o centro da cidade estar tomado por moradores de rua e qual seria a solução, do seu ponto de vista? Eu acho que falta uma ação mais efetiva, concreta, da Secretaria de Assistência Social. Eu me recordo que lá atrás ainda, a gente tem que sempre reconhecer aquilo que é bom, independente de quem administrou a cidade. E lá atrás, a Genilda, a saudosa vereadora Genilda, que não está mais entre nós, ela teve um trabalho exemplar na secretaria e ela cuidou muito bem desse tema. O que eu vejo hoje é que quem está lá na Secretaria de Assistência Social, Pedro, são indicados políticos que não têm nenhum comprometimento com a questão da assistência, do calor humano, do carisma com aqueles que mais precisam. Então, a Secretaria de Assistência Social simplesmente faz os contratos com o Núcleo Batuíra, gasta muito dinheiro com essa entidade, são mais de meia dúzia de convênio e a gente não vê o retorno necessário. Infelizmente, muita promiscuidade, inclusive envolvendo essa entidade, são parentes dos diretores dessa entidade recebendo salário de forma disfarçada e o governo municipal
repito mais uma vez, faz cara de paisagem. Infelizmente, a Secretaria de Assistência Social virou um feudo político sem propósito aos interesses da cidade. A começar quando eles fizeram lá na região do Bambi um local que iria recepcionar os moradores de rua. Um absurdo, porque o Bambi fica quase dentro de Arujá, com todo respeito ao bairro do Bambi. Isso precisa ser feito em algo centralizado, próximo do centro, acessível e tudo mais. Então me parece que o governo não tem essa sensibilidade que precisa ter para quem está à frente da assistência social. Ou seja, precisa gostar de gente, precisa querer ajudar, né, Pedro? E não simplesmente fazer um muro, como estão fazendo ali no Adamastor, Verdade. que eu vi hoje, parece que vai descaracterizar a estrutura do Adamastor. É algo que me soa estranho, né, Pedro? É uma agressão arquitetônica. Sim, sim. E que eu acho que cabe questionamento. Lógico que eu acho que cabe porque aquele equipamento, inclusive, ele é tombado, salvo melhor juízo, ele é tombado lá nos artigos finais da lei orgânica do município, e para fazer qualquer adaptação, qualquer mudança, qualquer ajuste, precisa passar por discussão na cidade e não simplesmente fazer uma mureta para afastar as pessoas que são os moradores de rua de uma proximidade do equipamento público. Eu acho que o governo erra, ali pertence à Secretaria de Educação, né, Pedro? Eu vou cobrar da Secretaria de Educação qual foi o estudo que ela fez, qual foi o levantamento que foi feito, se foi discutido isso para fazer aquilo. Para mim é uma agressão arquitetônica. Total. E falando em agressão arquitetônica, aquela reforma ali no casarão da 7 de setembro parou também, né? Ali é outra vergonha, né, Pedro? Estava ali desde lá de trás, a gente cobrando, foi desapropriado, aí entrou o governo Guti, fizeram um projeto, eu tive acesso ao processo, eu fui ver, iriam fazer um anexo colado àquele prédio, descaracterizar todo o equipamento, aí depois parou-se tudo, na verdade, parou tudo. Tá? Infelizmente, Pedro. Obrigado, vereador Laércio Santos. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Pedro. Até mais. Obrigado. 18h45, produção.